Bom dia a todos. Hoje acordei nessa sexta-feira de carnaval e me veio a ideia, falou assim, eu vou fazer uma live surpresa para começar o dia e por isso que eu tô aqui. Fala Misa, grande Misa Barros. Aí quem quiser seguir aí um baterista de escola, tá aí a minha indicação. Bom dia, Luciane, tudo jóia? Fala meu amigo Marcos, muito bom dia. Léo, bom dia meu amigo. Como é que você tá? Olha que legal, rapaz, eu fiz essa experiência, tô fazendo essa experiência aqui a primeira vez de entrar de surpresa aqui ao vivo para falar sobre alguma coisa. E logo na sexta-feira de carnaval, olha a Reurb na prática entrando aí, que bacana. Bom dia. Que legal, que legal. Pessoal, estou muito feliz com os resultados aí desse nosso projeto. Oi, Kate. Bom dia. Tô muito feliz com o resultado desse nosso trabalho que a gente iniciou tem um mês, né? Acabamos de fazer um mês aí que a gente lançou o Desvendando os Imóveis e Seus Direitos e a gente já tem aí um crescimento de seguidores, né? E não é simplesmente pelo crescimento de seguidores, é que a gente comprova que o conteúdo que a gente está colocando está agradando e é relevante para as pessoas. Isso dá mais ânimo para a gente. É por isso que eu acordei hoje, numa sexta-feira de carnaval, e resolvi fazer uma live do nada, né? E aí já estou vendo aí quantas pessoas aqui. Nós temos aí. Teve gente que entrou e saiu. 4 pessoas ao vivo aqui vieram. Algumas pessoas vieram só dar o bom dia. Mas enfim, independentemente, se tivesse só eu aqui, eu ia falar a respeito do assunto que me veio à mente. Porque a gente fez alguns posts a respeito de regularização de imóveis, regularização imobiliária, né? E aí fica parecendo, a gente ouve falar muito essa expressão e fica confundindo muitas vezes com regularização fundiária, que é uma forma de regularização imobiliária de situações bem mais complexas, envolvendo muita gente, muitas vezes na Reurb, por exemplo, regularização fundiária urbana, existe uma lei específica para regularizar núcleos urbanos informais. Mas isso é algo macro, é uma regularização imobiliária macro que envolve muita gente. A regularização fundiária rural também, que acontece em terras da União, do INCRA, né? Lugar que eu fiquei durante um ano e que aprendi demais lá. Envolve questões maiores e situações mais complexas. Mas a regularização fundiária, a regularização imobiliária, que se fala muito aí e às vezes as pessoas não entendem, é justamente aquela situação que nós falamos em alguns posts aí, em que a realidade fática ou física do imóvel não corresponde com a realidade jurídica, né? Lá no cartório de registro de imóveis, tem de ter uma representação do imóvel físico, da situação fática dele, e a representação da situação jurídica. Quem é o proprietário, se tem alguém que tem direito de hipoteca real de garantia, né, de hipoteca, ou direito real de garantia chamado de propriedade fiduciária, e que depois a gente até vai falar sobre isso, que não é só propriedade fiduciária, nós temos outros tipos de direito dados em garantia fiduciariamente. Então, a Luciane aí falando, para aprender não tem dia e hora. É verdade, é verdade. A Kate aí, sambando e aprendendo. Exatamente. Marili, minha querida amiga!
diretamente do RJ. Saudade de você, minha querida. Olha aí o nosso amigo tabelião substituto do primeiro ofício de notas do Distrito Federal, João Henrique Barbosa. Pô, prazer tê-lo aqui. Elisete Teixeira entrou também. Que maravilha aí, ó. Sambando e aprendendo. Saudade, Marili. Pois é, então estamos falando aqui, resolvemos falar sobre essa questão de regularização imobiliária. E muitas vezes, ontem eu estava comentando um dos casos de regularização imobiliária, quando, por exemplo, lá no cartório de registro de imóveis, o imóvel é um lote. Mas, de fato, o proprietário, ou quem quer que seja, construiu um prédio naquele lote e simplesmente não regularizou, né? E o que significa regularizar? Existem normas, existem leis que tratam do assunto do registro imobiliário, né? O registro imobiliário, pela importância que ele tem, né? Não é só no Brasil, mas no mundo, pela importância que ele tem, ele precisa de um sistema formal de publicidade da existência do imóvel e dos direitos que as pessoas têm sobre aquele imóvel, né? Não só a propriedade, qualquer direito que as pessoas constituam sobre esse imóvel precisam estar publicizados nesse sistema registral, né? E para isso existem regras. Então na hora que você constrói no imóvel, existe uma norma, né, legal que vai dizer, olha, para você construir, você tem que construir direito. Você não pode construir qualquer coisa de qualquer jeito sob pena de periclitar a saúde das pessoas que vão viver lá ou as pessoas que vão entrar naquele imóvel. Então existem regras de posturas, que a gente chama regras de posturas, os códigos de normas e as leis urbanísticas, para que uma construção possa ser considerada apta para ser habitada. Por isso que o documento que sai ao final, normalmente, aí a depender dos municípios tem outros nomes, mas normalmente se chama carta de habite-se, ou simplesmente o habite-se. Significa, olha, pode habitar o local. E para o poder público dar esse documento, a pessoa precisa demonstrar que ela cumpriu certos requisitos de engenharia, afastamento do imóvel do lado e essas coisas todas. E muitas vezes as pessoas constroem sem cumprir com isso aí. E aí complica. E aí para você regularizar vai complicar. Você vai precisar aí de um engenheiro, você vai precisar de um bocado de gente para poder, arquiteto e tudo mais, para poder regularizar. Mas, independentemente dessa questão, para o registro de imóveis, o que ele vai pedir? A carta de habites e tem uma obrigação acessória, que a lei determina também, a demonstração de que você pagou todos os tributos devidos pelas pessoas que trabalharam naquela obra. E aí, ao final, se você pagou o que devia, o que deveria ter pago, você vai receber uma certidão negativa de débitos do INSS. E a carta de habites mais isso aí vai ser o documento hábil para você averbar na matrícula do imóvel que ele foi construído, tá? Então isso é um dos casos. E eu falei ontem no post que... Oi, Tati Lírio, Glaucio, Tati Lírio, que prazer ter vocês aqui. E aí a lei faz essa exigência no caso do habites. Mas existem N situações que as pessoas vão deixando para trás, né? Que precisa ser feito. Aí a pessoa fala assim, isso é muita burocracia, depois eu faço. Eu, nos 15 anos que eu trabalhei no registro de imóveis, eu vivi várias situações, alegres, felizes, né? E algumas situações tristes. Né? De pessoas que passaram por grandes dissabores na vida, porque não, vamos dizer assim, relegaram ao segundo plano a questão da regularização imobiliária. Eu estou lembrando aqui de um caso de uma senhora que ela comprou um imóvel por contrato de gaveta, tá?
Ó, agora já estamos com 9 pessoas ao vivo aqui, que comprou um imóvel por contrato de gaveta, né? Aquele famoso contrato de gaveta, porque os bancos, as instituições financeiras, principalmente a Caixa Econômica do Sistema Financeiro de Habitação, já que essas vendas dentro do Sistema Financeiro de Habitação elas eram subsidiadas com juros baixíssimos, mas tinha uma série de regras. Então a pessoa não podia vender, alienar a propriedade do imóvel que ela havia comprado num prazo X e tal. E se alienasse, teria que voltar teria que ter a anuência da Caixa Econômica, e a Caixa Econômica iria recalcular os juros. Porque qual é a lógica da lei do SFH, do Sistema Financeiro de Habitação? Que é para a aquisição da casa própria, a primeira, não para especulação imobiliária. Então, quando você comprava um imóvel dentro do SFH e depois você revendia, a Caixa e o legislador entendiam o seguinte: você estava especulando, então você não merece as benesses do SFH, os juros baixos e tudo mais. Então eles recalculavam os juros, e aí a pessoa que adquiria a propriedade do imóvel, que estava hipotecado à Caixa, ele passaria a pagar 2, 3, 4 vezes mais de prestação do que o mutuário original. Então ninguém fazia os contratos devidamente para pagar mais caro, né? Ninguém comprava, por exemplo, você adquiriu a propriedade de um imóvel por R$1 milhão, vamos colocar aí R$500 mil, né? Pagando juros baixos, você já pagou 200 mil, aí você queria alienar a propriedade desse imóvel para comprar outra propriedade de outro imóvel, e você cobrava, pedia para o comprador os 200 mil ou 250, né, mil pelo que você já pagou, e a pessoa assumia a prestação. Só que essa prestação ele queria assumir do jeito que o mutuário original tem essa prestação. Ele não queria assumir uma prestação 3 vezes maior, 4 vezes maior. E aí nasceram os contratos de gaveta. As pessoas faziam contratos particulares e faziam procuração. Faziam procuração para dizer assim: ah, não, eu fico com a procuração aqui porque depois, quando eu quitar isso aqui, eu passo para o meu nome e tal e tudo mais. Aí tem vários detalhes da procuração que eu não vou entrar nesse detalhe. Mas nesse caso específico que me veio à mente agora sobre essa situação triste dessa senhora, ela fez isso, ela adquiriu com contrato de gaveta, pegou uma procuração, e o que aconteceu? O vendedor faleceu. E aí, estava no nome dele a propriedade do imóvel, hipotecada a propriedade para a Caixa Econômica. E essa senhora procurou os herdeiros para dizer: olha, como é que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que resolver essa situação e tudo mais. Simplesmente, os herdeiros quiseram mais dinheiro do que o pai já tinha recebido pela negociação que tinha sido feita. E foi aquela confusão e tudo mais. Ela pagou o que os herdeiros pediram. E os herdeiros foram atrás de resolver: olha, agora a gente vai ter que fazer o inventário, tem que se fazer o inventário para passar para a senhora, não sei o que mais lá. Na época do inventário, eles cobraram mais dela. E aí, nesse momento, foi que ela ajuizou uma ação de adjudicação compulsória contra o espólio. Essa ação durou. O que vocês acham aí? Quem tem... Oi, Leidi, né? Se estiver errado, você me corrige. Wagner Castro, meu amigo. Pati Neiva, tudo bom? Meu amigo Ginaldo Nascimento, que maravilha você aqui, meu irmão. Alguém tem ideia aí de quanto tempo levou essa ação de adjudicação compulsória? No mínimo 6 anos aí, o Glaucio falou. Glaucio, você errou um pouquinho. Ela levou 12 anos. O dobro. 12 anos. Nesses 12 anos, o marido dessa senhorinha faleceu, sem ver resolvido esse problema. Olha aí a Marili aí, 10 anos. Elisete, 30 dias.
Elisete, eu não sei, eu acho que até no sistema judicial mais eficaz do mundo não ia levar esse tempo aí. Mas foram 12 anos, tá? Aí, Marcos, 10 anos, por aí, mas é isso aí. Então, essa pessoa levou esse tempo todo, tá? Para resolver, brigando com os herdeiros. E isso porque tinha pago já um valor a mais que os herdeiros cobraram. Quando saiu o título judicial, ainda saiu com imperfeições. Então essa pessoa, eu até ajudei, eu era registrador substituto do primeiro ofício do Distrito Federal, eu a ajudei a resolver os problemas que tinham no título dela, que eu nem lembro exatamente quais eram. Mas a gente resolveu e tal, ela teve que voltar umas 2 vezes na vara para corrigir o título, mas registrou. No dia que ela foi buscar o documento registrado, essa senhorinha teve uma crise de choro na minha sala. E aí veio tudo, descarregou tudo. 12 anos, ela comprou de boa fé. O marido teve extorsão. O marido dela morreu com essa angústia no coração de não ter deixado a situação regularizada do imóvel da família para sua mulher, para os seus filhos, tá? E tudo isso por conta de situações que são situações muito corriqueiras, aí que as pessoas deixam passar. Então, essa questão da gente, quando nós formos adquirir direitos sobre bens imóveis, né? E aí, pessoal, eu às vezes vocês podem achar estranho eu não falar adquirir o imóvel. Não sei se alguém viu uma postagem que eu falei a respeito disso, né? Que, na verdade, não se adquire o imóvel, o ser, ou seja, o bem físico, né? Em se tratando de bens imóveis, como existem N direitos que dão poderes de domínio, poderes de usar e gozar o bem, né? A gente deve pensar não em falar em venda, alienação, eu dei em garantia o meu imóvel, mas sim algum direito real sobre o imóvel. O principal deles é a propriedade, tá? Mas enfim, quando nós formos adquirir qualquer direito real sobre o imóvel, propriedade, direito real de superfície, direito real de enfiteuse, direito real de uso mediante concessão, a famosa CDRU, né? E outros direitos aí, a gente precisa sempre lembrar que a regra geral é que o direito não nasce se não estiver registrado. Então é importante, independentemente da burocracia que seja, para registrar o imóvel, você precisa cumpri-la, né? E nós temos a máxima do direito: ninguém pode alegar desconhecimento de lei, né? Então você precisa cumpri-la, porque senão você deixa um problema, você cria um problema para si e pode deixar um problema para os seus familiares, para o seu cônjuge, seus filhos, né? Além de que um imóvel não regularizado, ele não se transforma em ativo financeiro. E isso eu indico para vocês, quem não conhece, tá? Eu vi que tem algumas perguntas aqui, eu vou voltar aqui, viu, Glaucio? Quem não conhece aqui, é interessantíssimo um livro chamado O Mistério do Capital, de Hernando de Soto Polar. É um economista peruano, foi político e tudo mais, uma pessoa extremamente conceituada, né? E ele fala justamente isso, da importância da regularização jurídica dos imóveis. A importância dos imóveis em ingressarem num sistema formal de regularidade imobiliária.
Porque aí ele se torna um ativo financeiro. Não é simplesmente a questão de dar a moradia, dar um lugar para a pessoa estar ou morando ou fazendo o seu negócio lá. No momento em que ele está regular, ele gera dinheiro. Você pode pegar empréstimo para aumentar o seu negócio, para investir em outra coisa. Isso vai dar dinheiro para o banco, que vai emprestar mais dinheiro para o seu Zé da padaria, que vai emprestar mais dinheiro para o construtor e que vai produzir riquezas que vão gerar mais dinheiro para a sociedade. Então entra num círculo virtuoso, né? Então é importantíssimo que a gente tenha essa noção de que regularizar imóvel é algo importante não só para a gente, mas para o desenvolvimento econômico do país. E obviamente isso é bom para a gente, isso é bom para nós, né? O Hernando de Soto, nesse livro, ele diz o seguinte: os países em desenvolvimento, os antigos chamados antigamente de subdesenvolvidos, eles não sairão dessa situação, dessa condição de em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, se não ajustarem os seus sistemas de registro, se não levarem para a regularidade as situações fáticas relativas aos imóveis, tá? Então, existem N situações de irregularidade. As que a gente mais conhece, principalmente aqui, quem é aqui de Brasília, grande João Rafael, grande Kazicawa, diretamente de Porto Seguro. Kazicawa, você vai pescar esse final de semana, Kazicawa? Eu tô te acompanhando, Kazicawa. Você tá um pescador de mão cheia, viu, bicho? Bom demais. Grande Vinícius. San Castro, grande escritor e, por coincidência, é meu primo. Que bom que você está aqui, meu irmão. Então, existem N situações. As que a gente mais conhece são aquelas situações em que a pessoa tem uma terra, o imóvel. O que é o imóvel? É o solo e tudo que lhe adere, natural ou artificialmente. Então, construções, as plantações que aderem ao imóvel. Isso é um imóvel. O livro, Marili, é o Mistério do Capital, Hernando de Soto Polar, tá? Ou simplesmente Hermano de Soto. Essas situações aí que a pessoa tem um imóvel, tem uma terra e ela parcela essa terra, tá? Ela divide essa terra para vender pequenos pedaços, né? Chamados lotes. Tá ok? Se for um desmembramento, você divide essa terra em vários lotes menores, sem criação de áreas públicas ou prolongamento de áreas públicas entre eles. E se for loteamento, chamado loteamento, perdão, deixa eu só voltar aqui, eu não sei se eu falei certo. Os parcelamentos do solo basicamente são dois, tá? O desmembramento, que quando você parcela essa grandeza imobiliária em outros lotes menores, sem criar áreas públicas entre eles, se chama desmembramento. E o loteamento, quando você divide essa grandeza imobiliária em outras menores, mas com criação de áreas públicas, vias de circulação nesse meio. São as duas básicas, vamos falar assim. Então a pessoa pega seu imóvel e parcela sem fazer o que a lei determina, que é o processo, né, o procedimento, primeiramente administrativo no município, para a divisão desse imóvel e criar lotes urbanos, por exemplo. Tá? E aí ela faz. E efetivamente tem gente que compra, né? E, enfim, depois essas pessoas que compraram é que ficam efetivamente com pepino, né? Para regularizar. Por quê? Porque existe uma série de regras para que você possa fazer isso legalmente, tá? E por isso que vem as situações, as leis de regularização, porque essa situação fática acontece mesmo, tá? E depois a gente precisa regularizar, porque depois que consolida uma situação como essa, o retorno ou o desfazimento é muito mais prejudicial
à sociedade do que regularizar, mesmo tendo sido feito contrário ao que a lei determina. Tá? E tem uma situação muito, muito interessante, porque aí muita gente fala assim, não pode deixar chegar nesse ponto. Só que a realidade é outra, minha gente. A realidade é que o poder público não tem condições de fiscalizar tudo isso. Tá? Isso é fato. Aí você vai dizer, não, mas não tem, não quer. Existe também um pouco do não quer, mas o grande fato é que o poder público não tem material humano e muitas vezes técnico suficiente para fiscalizar e impedir essas situações. Então as leis de regularização, elas têm de existir. Elas têm de existir. Tá? Enfim, para quem está entrando agora aí, tá? Manuel, João, Juliana Morgado, grande Marco Antônio, também tabelião substituto do primeiro ofício de notas do Distrito Federal, Marcelo Ziller, Aline Carla, advogada. Pô, que barato aqui. Primeira vez, vou explicar para vocês aqui. Eu resolvi fazer um teste. Eu resolvi entrar ao vivo nessa sexta-feira de carnaval para falar algumas coisas aí do Desvendando os Imóveis e Seus Direitos. Esse nosso trabalho que se iniciou tem pouco mais de um mês e que eu estou muito feliz com a interação de vocês, com os feedbacks que eu tenho recebido. Né? E eu acordei animado, eu falei assim, vou fazer uma live aqui de surpresa e falar sobre algumas coisas aí, sobre regularização de imóveis. Tá? Mas essa situação de parcelamento irregular é outra questão que envolve regularização imobiliária e que pode envolver um tipo de regularização imobiliária chamada REURB, regularização fundiária urbana. Tá certo? Agora, existem outras situações também, que a pessoa compra o imóvel, né, paga, faz uma promessa de compra e venda, na verdade. Faz uma promessa de compra e venda, que é um contrato diferente da compra e venda. Na promessa de compra e venda, você adquire o direito real a adquirir a propriedade. Quando você faz um contrato de promessa de compra e venda, você não é um comprador, você é um promitente comprador. É diferente de contrato de compra e venda. Compra e venda, o vendedor aliena a propriedade do imóvel para você mediante o pagamento do preço. Na promessa de compra e venda, o proprietário do imóvel, promitente vendedor, ele promete te passar a propriedade se você cumprir determinadas condições, especialmente o pagamento do preço, que vai ser diferido no tempo. Tá? E nesse momento que você faz esse contrato, você já tem um direito real sobre o imóvel, mas não é de propriedade, é de promitente comprador. É diferente. Por exemplo, enquanto você é promitente comprador, você não pode alienar a propriedade do imóvel. E aí vem um princípio de direito registral. Ninguém pode dispor daquilo que não tem. Se eu, promitente comprador, não tenho ainda a propriedade do imóvel, em que pese, às vezes, já ter quitado o valor da compra, mas se você não fez a transferência da propriedade, como nós falamos em regra, a transferência dos direitos reais só acontecem com o registro do título aquisitivo desse direito no cartório de registro de imóveis, você ainda não é proprietário, mesmo que você tenha quitado. Mesmo que você tenha quitado. Tá? Então, mais uma vez, com relação à regularização imobiliária, né? É muito comum as pessoas fazerem esses contratos de promessa de compra e venda, registrarem no cartório de registro de imóveis, quitarem e não irem atrás do proprietário, promitente vendedor, para receber a escritura de compra e venda. Tá? Depois aqui, o Glaucio, depois você me lembra a pergunta que você fez, tá? Porque ficou lá para cima aqui. E aí não vão atrás do proprietário para receberem o título que
seria hábil para transmitir e para registrar a transferência da propriedade do imóvel. E aí, o que acontece? De repente, esse promitente comprador morre. Os herdeiros, muitas vezes, e com ignorância dessa situação, falam para o advogado que o pai é proprietário, tem o imóvel X. Porque ninguém fala assim, é proprietário. Fala assim, esse imóvel aqui é do meu pai, coloca no inventário. E aí o advogado muitas vezes, às vezes até descuidado, ele esquece que a realidade jurídica do imóvel é aquela que está no registro de imóveis. A realidade fática é uma coisa, a realidade jurídica é aquela que está no registro de imóveis. Muitas vezes elas não são coincidentes. É aí que nasce a necessidade de uma regularização imobiliária. E aí o advogado coloca no inventário o imóvel. Vamos partilhar o imóvel tal que era do de cujos. Né? E na verdade o que era do de cujos, e eu falei para vocês, parem de pensar que o imóvel é de alguém, o imóvel está hipotecado, o imóvel foi alienado. Parem de pensar assim, pensem sempre no direito real. O que esse de cujos tinha? Ele não tinha o imóvel, ele tinha o direito real de aquisição, o direito de promitente comprador. Você tinha que levar para o inventário, o advogado tinha que levar para o inventário, o direito real de promitente comprador. Não, mas meu pai já pagou, esse imóvel já é dele. Não é assim, meu amigo. Você tem que falar para o seu cliente, não é assim. O imóvel não é dele, a propriedade do imóvel não é dele. Ele tem direito real à aquisição. Né? Olha, o Glaucio falando aqui, a adjudicação compulsória. Tá? Sim, a adjudicação compulsória, Glaucio, é um meio de receber, de substituir a escritura de compra e venda que deveria ter sido feita pelo promitente vendedor em favor do promitente comprador quando ele quitou e não fez. Então hoje você tem a adjudicação compulsória judicial e agora a extrajudicial, novidade do ano passado, tá? Então extrajudicialmente, assim como a declaração de uso capião já há algum tempo, desde 2017, desde 2015 com o CPC, é possível ser feita extrajudicialmente, diretamente no cartório de registro de imóveis. Agora a adjudicação compulsória pode ser feita também diretamente no cartório de registro de imóveis e também com a utilização de ata notarial para esse fim. Tá? Olha aí a Rose. Tudo bom, Rose? Maravilha. Então, o advogado, voltando para o caso, o advogado deveria ter colocado no inventário que está partilhando os direitos de promitente comprador. Tudo bem que ele já quitou, mas ele não recebeu o título de transmissão da propriedade, não registrou, ele não é proprietário. Então precisa ir atrás do título para dar essa propriedade. E aí, chega no cartório esse formal de partilha, e aí no formal de partilha também vem a mesma coisa, porque o formal de partilha simplesmente o juiz fala, homologo a partilha feita nos autos, e aí vem o esboço da partilha, e vem lá, o imóvel tal. O que pode gerar nesse caso aí, confusão? E uma vez aconteceu, tá? O registrador, ele tem duas opções: colocar em exigência o formal e dizer assim, olha, apenas para efeito de esclarecimento, venho dizer aqui a vocês, venho dizer ao apresentante, que o de cujos não era proprietário do imóvel. Ele tem apenas o direito real à aquisição. Portanto, corrija o formal para dizer que é para se transmitir para os herdeiros o direito real de aquisição. Ou se ele quiser ser mais, vamos dizer assim, proativo e aceitar aquele formal de partilha do jeito que está, na hora de fazer o registro, ele deve colocar que o direito real de aquisição do imóvel foi transmitido para os herdeiros fulano de tal. Ok? Mas aí pode dar um problema, como aconteceu efetivamente quando eu era registrador lá no primeiro ofício. As pessoas fizeram isso.
tá? Olha aí, meu amigo professor Fernando Cardoso. Rapaz, eu que aprendo com você todos os dias aí com as suas postagens, meu amigo. Doralice entrou, bom dia. Olha o que aconteceu nesse caso. O cartório pegou esse formal, né, onde diz que o imóvel ficou para os herdeiros, e viu que, na verdade, o de cujo só era promitente comprador, fez um registro dizendo, olha, os direitos reais de aquisição desse imóvel, que é o que o de cujo tinha registrado, passaram para os herdeiros. Maravilha. Lá para as tantas, né, aí os herdeiros, eles efetivamente não sabiam da situação que eu vou falar agora. Lá para as tantas, os herdeiros procuraram o proprietário que prometeu vender para o pai deles, tá? Falou assim, olha, meu pai já quitou isso aqui, a gente tem aqui os comprovantes, ele deixou tudo arrumadinho e tal, eu queria a escritura de compra e venda. Aí o vendedor falou assim, uai, mas eu já fiz a escritura de compra e venda. Não, mas como assim? Não estava registrado, a gente não sabe... Falei, não, eu já fiz a escritura de compra e venda, fiz em tal cartório. Os herdeiros foram no cartório, pediram lá ao cartório de notas uma certidão das escrituras em nome do pai e viram que realmente tinha sido feita a escritura. Mas olha que situação que aconteceu. Ele tinha uma escritura já passando a propriedade para o de cujos, quando o de cujos era vivo, obviamente. Só que na matrícula do imóvel agora houve um descompasso. Estava o direito real de aquisição em favor de Zezinho e Luizinho, filhos do de cujos. Como é que eu vou registrar agora uma escritura de compra e venda para alguém que na matrícula a gente já disse que morreu e que, pela regra da continuidade, princípio registral da continuidade do registro, você precisa ter uma cadeia lógica, um encadeamento lógico das transmissões de direitos. Como é que eu faço uma transmissão do direito real de aquisição, que era de uma pessoa, pela morte dele passou para os herdeiros, e agora vem uma escritura de compra e venda do proprietário lá, passando para aquele que morreu e que a gente já transmitiu o direito para os herdeiros? Qual foi a solução nesse caso, para regularizar essa situação? Pelo artigo 250 da Lei de Registros Públicos, as partes que participaram do ato podem pedir o cancelamento do registro. Então, no caso, o registro formal de partilha, onde foi passado o direito de aquisição, porque estava na matrícula o direito de aquisição para o de cujos, os herdeiros pediram o cancelamento desse registro desse formal, com base no artigo 250, foi cancelado e aí possibilitou o registro da escritura de compra e venda, passando então o de cujos, que era promitente comprador apenas na matrícula do imóvel, veio a escritura de compra e venda que foi feita para ele quando ele estava vivo ainda, registrou, e aí depois nós registramos novamente o formal de partilha, aí sim passando a propriedade do imóvel para os herdeiros. E se regularizou a situação. Então, existem N situações, pessoal. E aí não é exagero meu, é incalculável o número de situações que podem existir de descompasso entre a realidade física, fática, a realidade fática do imóvel, né, com a sua realidade jurídica. E a realidade jurídica é aquela que está no registro de imóveis, tá? Então, e é por isso, e eu estou falando, inclusive, dessas questões de títulos judiciais, é por isso que eu criei uma mentoria, né? E aí quem quiser, de repente, saber mais a respeito da mentoria, podem me mandar um direct depois que a gente vai conversar. Eu criei uma mentoria sobre títulos judiciais e seu registro. Por quê? Porque, pessoal, tudo isso, todos esses equívocos, é perda de dinheiro, é perda de tempo, é perda de tempo e é perda de dinheiro. Tempo é dinheiro. É estresse. Muitas vezes isso causa
uma situação de descrédito do profissional do direito para com o seu cliente. Pô, você não viu isso antes? Você não me orientou a respeito disso? Olha o tempo que eu estou gastando, olha o dinheiro que eu estou gastando a mais por conta disso, né? E também para o pessoal do judiciário, né? Os diretores de secretaria, o pessoal que emite os títulos lá na justiça. Pô, imagina, você ficar 2, 3 vezes tendo que refazer um trabalho que você fez e fez equivocadamente, né? Por um conjunto de fatores. Às vezes o erro não é só do servidor do tribunal, o erro é do advogado, o erro é do juiz, né? Então nós criamos uma mentoria justamente para ensinar, trocar experiências, tá? A respeito dos títulos judiciais e seu registro. Para quê? Para que o profissional evite as famosas notas devolutivas do registro imobiliário. E, se não evitar, saiba como cumprir as notas devolutivas, porque muitas vezes acontecia direto isso, né? Do advogado chegar depois e falar assim, olha, eu não sei como é que eu cumpro isso aqui. E aí você tem que dizer, mas é isso, é por isso, e aí, tá, entendi. Então, fazer com que, se houver a exigência, o advogado saiba cumprir, e o servidor da justiça também saiba cumprir, e também, se houver exigência indevida, que ele saiba se opor a ela, da maneira correta, tá? Da maneira correta. Então, tudo isso aí tem técnicas, tem normas, tem princípios, especialmente registrais, que são deixados de lado na hora que são expedidos os títulos. E a gente não pode perder de vista esses princípios, né? Não pode perder de vista esses princípios. Aí o nosso professor Fernando aí falando da segurança jurídica estática e dinâmica. Maravilha. Silvanete, doutora Letícia, Adriano. Maravilha, maravilha, bom demais. Então nós lançamos essa mentoria. Essa mentoria ela vai ter, serão 8 encontros de 3 horas, tá? 2 vezes por mês, onde nós vamos passar algum conteúdo nosso, né? Em aproximadamente 1/3 do tempo, né? Em cada encontro, pelo menos 1 horinha, a gente vai falar a respeito do tema do dia, e 2 horas ou mais, não vai ter esse limite, né, de 3 horas fixo, não. 2 ou mais horas para a gente tirar as dúvidas de vocês sobre casos práticos. Sobre casos, inclusive, que vocês estejam trabalhando no momento. Tá? Então a ideia é essa. A ideia é ser um consultor registral para vocês, né? Com casos práticos efetivamente, e numa turma menor, onde a gente vai poder aprender com os casos práticos uns dos outros, tá? Então essa é a ideia dessa mentoria aí. E quem tiver interesse, me manda um direct aí que a gente fala. Outra coisa também, uma novidade aqui que eu vou contar para vocês, que para depois do carnaval, vamos curtir o nosso carnaval aí numa boa. Quem gosta de curtir numa boa, com responsabilidade. Quem não gosta de curtir, quem gosta de descansar nesse período, que descanse bastante, porque depois do carnaval nós vamos ter muita coisa aqui no Desvendando os Imóveis e Seus Direitos. E o primeiro curso que nós vamos lançar é o curso sobre a uso capião extrajudicial, em 3 módulos. O primeiro módulo sobre o Instituto da Uso Capião. O segundo módulo sobre o processo extrajudicial de uso capião, procedimento extrajudicial de uso capião, que acontece diretamente no registro de imóveis. E um terceiro módulo, que é a ata notarial. Vamos falar especificamente sobre a ata notarial, que é o principal meio de prova da uso capião extrajudicial. Então serão 3 módulos. Quem quiser pode comprar os módulos juntos, vai ter desconto para quem comprar os módulos juntos.
E você pode comprar também os módulos separados, se você quiser fazer só um módulo e tudo mais. Sabe uma coisa que é interessantíssimo e que eu tenho visto, tenho olhado assim em várias postagens, em várias coisas. Todo mundo, quando vai falar de uso capião, só fala em propriedade. Só fala em adquirir a propriedade do imóvel por uso capião, né? E isso limita demais o nosso entendimento a respeito da uso capião. Uso capião não é forma de aquisição da propriedade pelo decurso do prazo na posse do imóvel. A posse qualificada. Não é. É forma de aquisição de direito real. Não é só a propriedade. Você pode adquirir por uso capião o direito real de superfície, se ele já tiver constituído lá, ou se você estiver efetivamente com o ânimo de ser superficiário e não proprietário. Você pode adquirir o direito real de usufruto por uso capião. Você pode adquirir o direito real de promitente comprador por uso capião. Capião, uso campeão saiu aqui, ó. Uso capião. Então, existem todo o direito real que tenha a posse com função de fruição como seu pressuposto, é uso capível. Então não é só a propriedade que se adquire por uso capião. Então o instituto da uso capião, eu percebo que ele é muito, vamos dizer assim, ainda desconhecido por grande parte da comunidade jurídica. Tá? Então virá aí esse curso da uso capião. Olha, meu amigo Subtil, do INCRA do Espírito Santo, que maravilha, meu amigo. Prazer falar contigo aqui, viu? A Doralice está dizendo aí que vai estudar no carnaval. Depois do carnaval vou apresentar meu projeto de dissertação do mestrado. Que maravilha, Doralice. Sobre o quê? Diz aí. Meu amigo professor Fernando Cardoso está dizendo que vai divulgar. Obrigado, meu amigo. Você é um mestre nesse tema da uso capião extrajudicial. Obrigado aí por divulgar, viu? Cara, entrou um bocado de gente aqui que eu nem vi aqui, ó. Cadê aqui? Meu amigo Guilherme. Guilherme, você saiu bonito na foto, hein? Na foto não, no vídeo. Que maravilha. Que maravilha, que maravilha. Guilherme é um incorporador, um empreendedor aqui. Não é incorporador só não, né? É um empreendedor nato aqui de Brasília, e dentre os seus empreendimentos ele tem a construtora incorporadora e prestou um depoimento muito bacana para mim. Muito obrigado de coração, meu irmão, muito obrigado mesmo, tá? Mas é isso, pessoal. A ideia hoje foi assim, de supetão, fazer uma live e comentar alguns assuntos aqui. Espero que tenha servido para vocês, tá? Não vou tomar mais o tempo de vocês, tá? Muito obrigado a vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem, me manda direct, que a gente vai conversando, tá ok? E deixo aqui a vocês um desejo de um bom dia, um desejo de um excelente carnaval, seja na folia, seja na tranquilidade, e que a gente volte após o carnaval com todo o gás para aprender e desvendar mais sobre os imóveis e seus direitos, tá ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, vai ficar gravado isso, hein? Abraço!